Queridos irmãos e irmãs, Deus Espírita, boa noite. Que tenhamos todos uma noite de muita paz e de bons estudos. É sempre uma grande alegria estar de volta aqui nessa casa de oração, rever aqui minhas amigas da turma de passe. Trabalhei aqui na equipe de passe por muito tempo, foi um tempo muito bom. Meus amigos também que estão ali atrás. Então, quero agradecer desde já a casa pelo convite, pela oportunidade de trabalho. Agradecer a todos os trabalhadores pela receptividade. Alexandre, que está ali, né, Alexandre? Muito obrigado. E agradecer também, desde já, a todos vocês pela atenção. Bom, o tema que eu trago para refletirmos nesta noite é o tema O Tempo. Há uns 25 dias, mais ou menos, eu fiz esse tema lá na Bahia, em 2 casas espíritas. E antes de iniciar a palestra, teve a apresentação, né, e antes da oração inicial, o apresentador pediu para que todos dispensassem um pouquinho de tempo só para olhar para essa imagem. Quando ele olhou para a imagem, ele ficou um tempinho, gente, antes de fazer a oração, vamos olhar aqui um pouco para essa imagem. Quantas lições dá para a gente tirar dessa imagem? E realmente, quando eu montei os slides, eu não percebi, coloquei lá na inteligência artificial, eu quero uma idosa refletindo sobre o tempo. Aí gerou ali um relógio, umas árvores e essa senhora. Mas não parei para refletir sobre a imagem. Mas, realmente, como dizem, uma imagem vale por 1000 palavras. Dá para vocês tirarem alguma lição, pessoal, dessa imagem? Daria para ficar alguns minutos aqui falando sobre ela. Eu, particularmente, vejo que ali tem uma senhora de muitos anos de vida, né? E eu sou fã dos idosos, porque se uma pessoa chega a essa idade, ela conseguiu driblar muitos problemas, muitas coisas da vida. Uma delas, a doença. Né? Quantas pessoas vêm para viver 80, 70 anos de idade, mas acabam adoecendo, acabam muitos até abreviando a própria vida, de forma indireta ou direta, e outros problemas que a gente poderia aqui também citar, como fome, como frio. Inclusive, neste momento, tem muitas pessoas morrendo em algumas partes do mundo devido ao frio, devido à violência. Então, se a pessoa chega a essa idade, para mim já é um grande vencedor, uma vencedora. Aí a gente vê ali uns cabelos brancos, algumas rugas. Ali é um efeito. Mas qual é a causa do cabelo branco, das rugas? Qual seria a causa? O tempo. Né? Então, a gente vê ali o tempo agindo na senhora, o tempo agindo também ali no relógio, que aquele relógio ele já foi, né, algo assim muito atual, hoje ele já é ultrapassado por conta do tempo. A gente vê uma árvore ali que está, né, perdendo suas folhas devido ao quê? Ao tempo. Bom, poderíamos ficar aqui mais tempo falando sobre essa imagem, mas vamos para o tema. Então, neste tema, eu já tinha um bom tempo que eu vinha sondando este tema, porque agora mesmo eu vi com meu irmão e ele falou que colocou uma música lá no rádio e o tema da música era o tempo. E várias músicas que eu coloco no meu carro, tem lá o tema tempo. Músicas de Legião Urbana, Há Tempos, Tempo Perdido, Cazuza, O Tempo Não Para. Aí a gente vai para Caetano Veloso, Oração do Tempo, 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 Tempo. Então o tempo está nas músicas, o tempo está nos livros. Aí eu vinha sondando e pensando no material, que nós espíritas, quando a gente vê uma palavra, um outdoor já é uma inspiração para um tema de uma palestra, mas a grande preocupação é material. Isso antes da gente sentar para preparar, porque depois que você senta e coloca o tema, aí aparece tanta coisa que o problema não é material, é resumir. E isso aconteceu com esse tema. Eu tive muito trabalho para resumir, porque o nosso tempo hoje da palestra é apenas 3 horas, né? Então, não, pessoal, brincadeira, 40 minutos. Então, eu tive muito trabalho para resumir este tema. Muitos dizem por aí que o tempo é dinheiro, concordam? Tempo é dinheiro? Não, né? O tempo é muito mais importante do que o dinheiro. Porque para a gente ter dinheiro, a gente precisa de quê? Tempo. Porque o dinheiro, ele não vem assim. Ele vem assim. O dinheiro vem não assim, assim. Trabalho, tempo.
Os investidores aí sabem, né? O melhor amigo, juros compostos e tempo. Juros compostos e tempo vai trazer muita grana lá no futuro. Então, com o tempo, a gente consegue o dinheiro. Já com o dinheiro, a gente não consegue tempo. Sempre falo ali com minha esposa, o dia para mim de 24 horas é muito pouco, porque eu tento fazer muitas coisas no dia, e às vezes termino o dia, às 24 horas não deu. Então, se eu pudesse, compraria um pouquinho mais de tempo, estenderia mais as minhas horas, mas não dá. Por mais que você tenha dinheiro, você nunca vai comprar o tempo. O tempo, ele é igual para todos nós. Tá? Então, quando eu coloquei lá no Google o tempo, saíram várias mensagens, inclusive de Chico Xavier, de Emmanuel, de André Luiz, Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, tudo falando sobre o tempo. Bíblia, coloquei na Bíblia vários temas sobre o tempo, inclusive Jesus falando sobre o tempo, mas continue a busca, muitas mensagens. Então, eu vou trazer aqui algumas mensagens de André Luiz, de Emmanuel, vou trazer também uma mensagem de Salomão belíssima que está lá na Bíblia, no Velho Testamento. Vou trazer mais algumas mensagens e a gente finaliza o estudo de hoje com a mensagem de Chico Xavier. Tá? Vamos começar aqui por André Luiz. Vários autores escreveram através de Chico Xavier, todos são belíssimos, todos eles. O mais famoso é o Emmanuel, né, sem dúvida, mas eu acho um pouco complexo algumas mensagens, alguns dos suas obras, a gente vai ver muitas ainda aí no estudo. Já o André Luiz, ele é fenomenal, ele vai direto. Claro que tem obras também de André Luiz que são complexas, precisa de um pouco de esforço para a gente entender. Mas olha esta mensagem de André Luiz que está lá no livro Sinal Verde. O tema da mensagem é assunto do tempo, assunto de tempo. Ninguém evolui, ninguém prospera, nem melhora, nem se educa, enquanto não aprende a empregar o tempo com o devido proveito. Ninguém evolui. Muitos estão vindo aqui hoje para assistir a palestra, mas muitos estão aqui com um único objetivo: evoluir. Como disse nossa amiga Negra na oração, sair daqui melhor do que quando aqui chegou. Da palestra e da vida também. Voltar para o plano espiritual melhor do que quando aqui chegou. Mas ninguém vai evoluir se não empregar o tempo com o devido proveito. Ninguém prospera. Já falei aqui. Prosperidade. Muitos de nós almejamos a prosperidade. Mas se a gente não empregar o tempo com devido respeito, com devido cuidado, não chegaremos lá. Qual é a diferença de uma pessoa próspera para uma pessoa que ainda não chegou lá? Tempo. Geralmente essas pessoas muito prósperas, elas estão em todos os lugares, em todo o tempo. Você vê que elas correm atrás mesmo e conseguem. Por quê? Buscam otimizar o seu tempo. Nem melhora, nem se educa. Para a gente se educar, a gente precisa ir para a escola, alfabetização, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, depois vem faculdade, pós-graduação e por aí vai. Precisa de quê? Tempo. Lá no livro Caminho, Verdade e Vida, vem aqui uma grande mensagem de Emmanuel. Como diz minha ex-professora de anatomia, piscou, está perdendo, pessoal. Peguem todas essas mensagens e reflita. Nos mais obscuros recantos da terra, há criaturas exterminando possibilidades sagradas. Entenderam aí o que Emmanuel disse, né? Eu acabei de falar que o André Luiz vai logo direto. Ninguém prospera, ninguém evolui, ninguém melhora, se não empregar o tempo com devido, né, respeito. Já o Emmanuel vai dizer, nos mais obscuros recantos da terra, ou seja, em vários cantos da terra, na China, no Japão, na Índia, no Brasil, há criaturas exterminando possibilidade sagrada, o tempo. Estão exterminando o tempo. E ele diz lá ainda na mensagem, a velha expressão popular, matar o tempo. Tem muitas pessoas por aí matando o tempo. Coloquei lá na inteligência artificial, um idoso vendo o tempo passar. Aí gerou aqui. O idoso olha na ampulheta. Vendo o tempo passar. Aqui na capital é mais difícil a gente ver pessoas sentar na porta, ficar ali sentado, olhando os carros passar, esperando alguém passar para dar um bom dia, boa tarde, e eles responderem. Mas eu morei por muitos anos no interior e é muito comum, quem aqui já morou no interior, hoje nem tanto, né, muita violência, mas há uns 30 anos, quando eu morei no interior, 20 anos, ainda existem essa prática. Pessoas que literalmente sentam numa porta e ficam vendo o tempo passar.
vizinhos lá da minha mãe, vizinhas da minha mãe, que a gente conhece, interior, a gente conhece a vida de todo mundo, sabe da vida de todo mundo. Crescemos ali a vida toda, moramos ali, vizinhos se vendo todo dia, você sabe tudo da vida da pessoa. Muitas vezes você sabe mais da vida dela do que ela mesma. E pessoas que literalmente a vida passou e não fez nada. Exterminaram o tempo. E o tempo vai passar para todo mundo, vai acabar. É lógico, nos diz Emmanuel, que todo homem conte com o tempo. Mas se esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde, sem trabalho, é lógico que todo homem conte com o tempo. O mesmo tempo que vocês tiveram ontem, de 24 horas, eu tive também. Todos nós temos o mesmo tempo. Brancos, negros, ricos, pobres, não importa a religião, o tempo democrático, para todo mundo. Todos nós contamos com esse tempo. Mas se esse tempo tiver sem brilho, sem trabalho, sem equilíbrio. Como eu falei, a gente morava no interior, e como a gente veio para a capital, já tem um certo tempo, então a gente recebe muitos amigos, parentes do interior. Aí, uma certa vez, veio uns amigos, ficaram hospedados lá em casa, e chegou o dia dele ir embora, eu tive que levar, fui levá-lo à rodoviária, e a gente foi conversando sobre vários assuntos. E ele perguntou, mas você já tem quanto tempo aqui em Aracaju? Aí eu fiz os cálculos, eu cheguei aqui em 2008, agora é 2008, agora é 2017, tenho 9 anos. Aí ele, 9 anos já se passaram, meu Deus, o tempo voa. Parece que foi ontem que você veio morar em Aracaju, já tem 9 anos. Eu, sim, 9 anos. Eu lhe acompanho, e inclusive nesses 9 anos você estudou, né, fez as faculdades, fez um monte de coisa, eu lhe acompanho. Aí eu, sim, fiz 2 faculdades em 2 anos, fiz as pós-graduações e outras coisas também que a gente fez aí nesses 9 anos. E ele, meu Deus do céu, adivinha o que eu fiz? Eu não sei. Vários nadas. Nesses 9 anos eu não fiz nada da minha vida, nada. Ele mora no interior. Então, o interior tem muitas distrações e o tempo passa mesmo. O tempo passa muito rápido e quando a gente vai ver, meu Deus, não fiz nada. Então, a gente tem esse tempo. Mas se esse tempo estiver sem trabalho, sem saúde, inclusive, sem equilíbrio. Então, vamos lá para a Bíblia. Coloquei o tempo e saiu a mensagem no capítulo 3, lá de Eclesiastes. Acho Eclesiastes fantástico, né? Foi escrito pelo Salomão. Segundo muitos especialistas, Salomão foi o homem mais rico que já pisou aqui no plano terrestre. Foi o homem mais sábio também. Diz que ele teve um encontro com Deus e Deus perguntou a ele, o que é que você quer? Peça aí que eu vou lhe dar. Muitos pediriam dinheiro, poder, saúde. Não, eu quero que aniquile todos os meus inimigos. Ele pediu sabedoria. Me dê sabedoria. Olha quanta sabedoria, pedir sabedoria. Porque com a sabedoria ele conseguiu tudo. Tudo o que ele quis, ele conquistou. Dinheiro, fama, poder. Tá? Conseguiu tudo. E vamos ver aqui a sabedoria de Salomão, nesse pequeno trechinho aqui, que está lá na Eclesiastes. No primeiro versículo, tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem seu tempo determinado, e há propósito para tudo debaixo do céu. Tudo que a gente vê, tudo que a gente pensa, tem um tempo determinado. E tudo tem um propósito. Esse centro tem um propósito. Tá? As plantas têm um propósito. Os pássaros têm um propósito. As formigas têm um propósito. Tudo que a gente vê tem um propósito. Nada veio do nada. O que é o nada? Nada. Nada não existe. Então, tudo tem um propósito. Ele já entendia isso, pessoal, há 2.930 e poucos anos. Tá? Ele esteve aqui 930 e alguns anos antes de Cristo. Então, há 2.900 anos ele já entendia isso. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Há 2.930 anos ele já entendia isso. Que há tempo de nascer e tempo de morrer. Muitos de nós ainda não entendemos isso. Então, a gente recebe
um filho, um ente querido, um animalzinho que a gente compra ou ganha. É um ser vivo, uma planta, e a gente espera que nunca morra. A gente não entende ainda a morte. Então, quando acontece um ente querido nosso desencarnar, filho, filha, irmão, irmã, parente próximo ou não, amigo, ou um animal, a gente se revolta, a gente não entende. E há tempo de nascer, e há tempo de morrer. Tudo que nasceu vai morrer. Isso é uma lei. Morrer é tão natural quanto nascer. Há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de colher. Muitos de nós queremos colher. Plantar, não querem. Então, para a gente colher algo, a gente tem que primeiro plantar. Mas não é só plantar. A gente tem que plantar, tem que cuidar, né? Cultivar. E lá na frente, a gente vai colher. Por exemplo, se você quer colher abóbora, feijão, milho, 3 meses. Você planta, espera por 3 meses, tem que esperar. A semente não vai germinar antes do tempo dela. O tempo é dela, não é nosso. Então, com 3 meses, você vai ter abóbora, com 3 meses você vai ter feijão, vai ter milho. Mas, se você quiser café, acho que aqui ninguém gosta de café, né? Se vocês quiserem café, quiserem plantar, né, um pezinho de café lá no seu quintalzinho, precisa esperar quantos anos, pessoal? Tem ideia? 5 anos. Por isso que a gente não vê pé de café nos quintais, né? Não é comum. 5 anos, e as pessoas não querem esperar. Lá no versículo 3, ele vai dizer: tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. Tudo para evoluir precisa passar por reforma. E nas reformas a gente derruba e edifica. Veja lá na Ásia, né? Passa um terremoto, destrói tudo, no Japão, na China, destrói. Com poucos dias eles reconstroem tudo. Mas quando eles reconstroem, eles não reconstroem da mesma forma que foi construído. Eles reformam, eles reconstroem com um material melhor. Então, eles desenvolvem tecnologia, desenvolvem inteligência. Tá? Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de prantear, tempo de ficar zangado. E tempo de dançar. Então, tempo de chorar e tempo de rir. Jesus também falou: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, se hoje você chora, não se preocupe. Tudo passa. Vai passar e lá na frente a gente vai sorrir. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de abraçar nossos filhos, tempo de abraçar os nossos amigos. Tá? Mas vai ter um tempo que a gente, infelizmente, vamos ter que nos afastar. Tudo é cíclico. Então, um filho que hoje está no seu colo, ele vai crescer. Eu tenho 2 filhos lindos, maravilhosos, um de 26 e outro de 29. E eu trabalhei muito na minha vida e trabalho até hoje. E quando eu menos percebi, não dava mais para colocá-los no colo, nem no ombro, né? Porque o tempo passa, o tempo voa, passa muito rápido. Então, quem tem filho pequeno ainda, criança, aproveite, porque ele vai crescer muito rápido, daqui a pouco você não vai mais poder colocar ele nos seus ombros. Tá? Então, vai ter esse tempo que a gente vai abraçar nossos filhos, a gente vai andar com eles, mas vai ter um tempo que eles... Um dos meus filhos hoje não mora mais aqui no estado, mora em outro estado, está estudando. Então, a gente precisou se afastar. Que bom que viagem, mas quantas vezes a gente precisa se afastar por outros motivos, inclusive o desencarne. Mas hoje, nós espíritas, a gente já entende tudo isso, e com esse reforço agora de Salomão, todo mundo vai sair daqui, né, já entendendo que tem tempo de a gente abraçar, mas teve tempo de também afastar. Há tempo de nascer e tempo também de morrer. Lá no versículo 6, já terminando, ele diz o quê? Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de buscar e tempo de perder. Tudo na vida, diz o Chico Xavier, tem seu apogeu e seu declínio. Apogeu, declínio. Tempo de a gente ganhar bastante dinheiro, tempo de a gente ter bastante coisas, qualquer coisa
que a gente pretende ter, e tem tempo que a gente muitas vezes vai precisar perder essas coisas, tá? E tempo de guardar e tempo de lançar fora nossos objetos pessoais. Tem muitas de nós temos dificuldade, né, de doar alguma coisa, uma roupa, um objeto, mas tem tempo que a gente tem que lançar fora, renovar as energias. Muitas das vezes uma roupa que está lá no nosso guarda-roupa, no nosso armário há anos, que não nos serve mais, tá? E que não nos agrada mais, mas a gente deixa lá, poderia doar para alguém. Tá? Tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tranquilo isso aqui para a gente, né? A gente sabe a hora de falar, a hora de ficar calado. Isso daqui evita muitos problemas, muitos problemas. Há poucos dias eu vinha de Maceió, né, fui lá visitar meu filho, vinha eu, meu filho e minha esposa. A gente estacionou num posto que a gente sempre estaciona, fica quase que no meio do caminho. Estacionei atrás de uma caminhonete que estava abastecendo, eu queria abastecer a minha também. Quando a gente parou atrás da caminhonete, aí ficamos ali batendo papo. Só que aí demorou 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, e nada. Eu falei, quando eu olhei, não estava abastecendo. Aí eu chamei o frentista, um posto bem movimentado, um posto da Shell. Chamei o frentista, meu amigo, essa caminhonete está aqui, o que foi? Quebrou? Como é que faz aqui? Eu quero abastecer meu carro. Ele, não, o pessoal deixou aí, abasteceu, deixou aí, foi ir lá para conveniência. Então, acho que deve estar fazendo lanche. Eu, lanche? Estão lá fazendo lanche e eu estou aqui, eu tenho que chegar em Aracaju. Aí eles foram para lá. Aí fiquei indignado, né? Não fiquei com raiva, não, pessoal. Eu sou espírita, não fiquei com raiva, fiquei indignado, né? Indignação é diferente. Fiquei indignado. Aí eu comecei o quê? Né? Não podia falar, gritar, buzinar, né? Há tempo de falar, comecei a buzinar. Segurei a buzina lá, aí veio um casal, aí um entrou de um lado, outro entrou no outro, passageiros. Aí depois veio uma moça, depois de um tempo, acho que uns 2 minutos, entrou no outro lado, e nada do motorista. Aí eu, entraram e nem olharam para a gente, eu, minha esposa e meu filho atrás. Eu buzina para cima, buzinei, aí ele vem de lá, da conveniência, já veio, o que é que você está buzinando aí? Por que você está buzinando aí? Aí eu falei, não, agora é o momento de calar. Já falei, agora eu vou calar, inteligência emocional, né? Vou calar. Aí fiquei ali, com as mãos no volante, e ele, o que você está buzinando? Buzina aí de novo, vai. E o posto todo parou, né? Esperando. Eita, será que vai ter aqui alguma emoção? O posto todo esperando, todo mundo esperando ali alguma reação minha, né? Ele buzina de novo. Aí ele entrou assim no carro, como que ia pegar alguma coisa. Falei, não, será que ele vai pegar uma arma? Meu Deus do céu. Vou ficar caladinho aqui. Fiquei calado. Aí ele foi, entrou no carro, saiu, olhava para mim. Buzina! E eu calado. Buzina, e eu calado. Aí ele entrava no carro, aí saía. Aí eu falei, não. Eu assisti uma palestra do José Carlos de Luca, né? Daqui 15 minutos, ele vai sair, daqui 15 minutos, né? Ele vai sair, que importância vai ter isso lá na frente? Agora, se eu buzinar e esse rapaz sair de lá com a arma, porque ele é alguma coisa, ele está confiado em alguma coisa, né? Você tem que ser inteligente. Né? Porque estava eu e meu filho, um homem mais alto que eu, ele tem 2 homens lá, que tem 2 homens também, tinha 2 mulheres, mas minha esposa é boa de... Aí eu falei, não, minha esposa também vai garantir. Então, assim, e eu sou, aqui para nós, pessoal, fui professor de karatê por muitos anos, eu sou 3º dan de karatê, tá? Já ganhei vários campeonatos, não sou mais, já mais de 20 anos, não luto mais, mas cara, luta é igual andar de bicicleta, você não esquece nunca, né? Então, eu fiquei calado. E aí, o que aconteceu? Ele entrou no carro, ligou a caminhonete, aí andava alguns centímetros, parava. E eu lá parado, andava, parava. Acho que isso foi uns mais de 5 minutos. Andava, parava. Daqui a pouco ele foi embora. Viu que eu não dei importância. Não entrei na sintonia dele. Olha a importância. Já pensou se eu falasse alguma coisa ou buzinasse? Poderia não estar aqui hoje dando a minha palestra. Né? Bom, tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra, tempo de paz. Quantas guerras estão acontecendo neste momento que a gente está aqui estudando? Mas elas vão passar. Daqui a pouco a paz vai chegar lá. Ninguém sabe quando, né? A região lá de Israel já vão muitos e muitos anos de guerra. Mas um dia vai parar. Um dia vai parar. E aí ficam as consequências, né? Eu vou trazer aqui 4 pessoas muito importantes para nós, aqui do Espiritismo,
para mim, particularmente, as mais importantes que já pisaram aqui. A mais importante dela é Jesus, sem dúvida, né? Então, vou trazer 4 pessoas aqui para a gente refletir, que aproveitaram muito o tempo que tiveram conosco. Então, Jesus, para nós espíritas, ele é nosso irmão mais velho, tá? Foi criado antes, né, da gente, por isso tem mais tempo de vivência, por isso ele é mais evoluído, tá? Um dia nós chegaremos também à condição dele de ser muito evoluído, tá? Então, Jesus, para nós espíritas, ele é nosso guia e modelo. Então, até os 30 anos de idade, não se sabe muito sobre Jesus. Se sabe daquela passagem, né, que com 12 anos, os pais foram para Jerusalém, levaram ele, e aí se perderam de Jesus. Quando foram procurar, ele estava discutindo leis de Deus com os doutores da lei. Uma criança de 12 anos discutindo lei com os doutores da lei. Como dizia meu velho patrão, esse já disse logo para o que veio, com 12 anos, que geralmente essas almas evoluídas, quando elas pisam aqui, logo na infância, eles já dão algum sinal de que são evoluídos. Né? O meu patrão, ele sempre dizia isso. Chegava um funcionário, um estagiário, um funcionário, ele ficava ali observando 1 dia, 2 dias. No 3º dia, ele já se aproximava de mim, eu era o funcionário mais antigo na casa. Ele se aproximava e dizia, Elcio, aquele rapaz ali já disse para que veio. O menino é bom, viu? É bom. Eu, realmente. Aí, quando chegava outros, ele observava, com os braços cruzados, observava e ele chegava. Aquele ali, infelizmente, até agora, não disse para o que veio. E muitos de nós que estamos aqui, a gente até agora já se passaram 30, 40, 50, muitos até 60, 70 anos, e até agora não disseram para que veio. Tá? Enquanto outros são, né, mais rápidos. Jesus, até os 30 anos, a gente não sabe muito sobre ele, mas dos 30 aos 33, ele foi capaz de dividir a história da humanidade antes e depois dele. Isso apenas em 3 anos de vida, em 3 anos. Vamos para Allan Kardec. Allan Kardec viveu 64 anos aqui na Terra, daria para ficar aqui a noite toda falando sobre Allan Kardec, né? Sobre Jesus e os outros também que eu vou falar, mas vamos ser breve, né? Por causa do tempo. O tempo está passando ali. Então, Allan Kardec, com 18 anos, ele se graduou em ciências e também em letras. 18 anos. Com 20 anos, ele já estava produzindo obras, já estava colaborando com a educação da França, com 20 anos de idade. Foi escritor, foi tradutor, falava mais de 5 línguas, traduziu muitas obras do alemão para o francês, tá? E conheceu a doutrina espírita já no final, quase que no final da sua vida. Em 1854, conheceu a doutrina espírita, através de um amigo que convidou ele para assistir umas mesas que giravam, que respondia perguntas. Ele foi conhecer essas mesas girantes em 1854, com 3 anos, apenas 3 anos, ele conheceu aquele fenômeno, né? Ele conheceu, ele pesquisou, muitos iam para as mesas girantes para se divertirem, ele foi para trabalhar, para investigar aquele fenômeno. Se uma mesa sobe, desce, vai para um lado, vai para outro e responde perguntas, tem alguma coisa, isso é um efeito, tem alguma coisa causando isso. Qual é a causa? Ele descobriu que eram os espíritos. Então, precisou de apenas 3 anos para codificar a doutrina espírita e publicar no dia 18 de abril de 1857 o primeiro livro da doutrina, que é o livro dos Espíritos, apenas 3 anos. Tá? Aí, trago aqui também o Chico Xavier. Para mim, depois de Jesus, não tem outra alma mais evoluída do que ele. Chico Xavier viveu 92 anos, mas já disse para o que veio com 4 anos de idade. Já falava com espíritos, já ouvia espíritos. Começou a trabalhar com 8 anos de idade em uma fábrica de tecidos. Foi a primeira profissão dele, tecelão. Ele teve 3. Trabalhou com tecidos, tecelão, foi vendedor no armazém e datilógrafo. 3 profissões ele teve, mas trabalhou muito. Começou a trabalhar com 8 anos de idade até os 15, 7 anos nessa fábrica de tecido. 7 anos.
Entrava, sabe que horas? 5 da tarde. Saía, sabe que horas? 23 horas. 8 horas trabalhando nessa fábrica de tecido. Uma criança de 8 anos de idade. Tá? Foi vendedor no armazém, trabalhou no Ministério da Agricultura por mais de 20 anos, sem férias, sem dar atestado. Tá? Ele queria aproveitar o tempo. Saía às 17 horas, fazia um lanche rapidinho e ia psicografar durante toda a madrugada. Dizem os seus biógrafos que mais de 280 livros, se não me engano foi 284, ele psicografou enquanto muitos de nós estávamos dormindo. Ele, de madrugada, psicografando livros. Tá? Dizem que ele dormia em torno de 2 a 3 horas por noite. Psicografou mais de 450 livros, inclusive 2 livros ele psicografou em apenas um dia. Estante da Vida e Passos da Vida. Um com 184 páginas, outro 157. Mais de 330 páginas ele psicografou em apenas um dia. Psicografou mais de 12 mil cartas. Aqui é alguém que não perdeu tempo. Tá? E aí eu trago o Papa Francisco, né? Não poderia deixar de fora. Poderíamos trazer outro, Divaldo Franco, que já deu mais de 11 mil palestras, já palestrou. Só na Europa foram mais de 60 cidades, e outros também que a gente poderia trazer. Mas vamos finalizar aqui no Papa Francisco, né? Nosso vizinho aqui da Argentina, o único Papa das Américas que entrou lá no Vaticano, como Papa, o único. Tá? Então, ele também tem uma trajetória muito bonita. Ele foi técnico de química na juventude, depois entrou, né, para o catolicismo, se graduou em filosofia, se graduou também, foi em filosofia e em teologia, fez graduações, pós-graduações, mestrado, doutorado, nunca parou de estudar. É alguém que soube aproveitar o tempo que esteve aqui na Terra, tá? E deixou aí um grande legado. A característica principal do Papa é simplicidade e humildade. Olha as roupas que ele vestia. Olha o lugar que ele morava. Tá? Olha a igreja que ele visitava. Onde ele foi sepultado. Uma igreja menor. Foi, nesses 120 anos, foi o único Papa que foi sepultado fora de lá Isso. Da Basílica, não, do país lá, do Vaticano. Foi o único Papa sepultado nesses 120 anos fora do Vaticano. E nesses últimos 1.200 anos, foi o único Papa não europeu. Tá? Bom, como estamos utilizando o nosso tempo? E nós, como estamos utilizando o nosso tempo? Já vimos aí como eles utilizavam, né? E nós? Já pararam para pensar? Muitos de nós estamos assim, ó. Diz Emmanuel no livro Recanto de Paz: serve, não perca tempo, todo o tempo é de Deus. Serve, não perca tempo, todo o tempo é de Deus. E muitos vêm a passeio. Tem uns que vêm assim, ó, só para comer e dormir, né? Eu atendi uma paciente há poucos dias, aí quando ela entrou no consultório, como todos que entram, eu pergunto logo, qual é o seu objetivo? E ela disse, o meu objetivo você já está vendo, né? Estou acima do peso, quero eliminar os quilinhos. Mas eu vinha pensando, eu quase desisto do meio do caminho. Por que não? Porque eu pensei assim, caramba, ele vai tirar minhas comidas gostosas, as comidas que eu gosto de comer, vai tirar tudo. Tudo não, né? Uma coisa é certa, vai haver mudanças, já dizia Albert Einstein. Para ter resultado diferente, tem que fazer algo diferente. Então, se você sair daqui e fizer o mesmo que você já faz, não vai ter resultado nenhum. Você só veio fazer uma doação, e eu não quero a doação, eu quero o resultado. E aí ela me disse, olha, é o seguinte, é a coisa que eu mais gosto de fazer na minha vida. Eu qual? Comer. Então, não tire minhas comidas gostosas, não. Tire algumas, né? Deixa outras aí. Porque a coisa mais gostosa, a coisa mais prazerosa é comer. E tem outra, qual é a outra? Dormir. Comer e dormir. Se eu pudesse, eu só comia e dormia, nada mais. Meu Deus do céu. Claro que eu não disse, né? Mas eu pensei. Ela deveria ter reencarnado no corpo do animalzinho, porque o animalzinho não precisa fazer outra coisa, só come e dorme. Minha mãe mesmo é o dia todo brigando com um gato lá no interior. Esse gato só come e dorme, come e dorme. Claro, mãe, é um gato, ele não precisa estudar, não precisa trabalhar, então comer e dormir mesmo, tá bom demais. Inclusive, o gato recém-nascido é um dos animais que mais dorme, né? Vocês sabiam.
eles passam de 20 horas por dia. Perde para esse daqui, ó, conhece? Koala. O koala chega a dormir quantas horas? 22 horas é a média de sono do koala. Ele come, literalmente, e vai dormir. 22 horas dormindo. Aí pronto, ela poderia ter nascido um koala, porque desperdiçar uma encarnação só para comer e dormir? Eu só como porque é obrigado, senão eu não comeria. Obrigado assim, porque eu preciso comer energia, senão saco vazio não para em pé. E só durmo também porque é necessidade, não gosto de dormir. Gostaria de ligar direto aí, mas tem que dormir, né? Repor as energias, tá? Então, a nossa vida não é a vida de um koalazinho. Tem outros animais que passam de 20 horas. Tem o morcego também, morcego marrom, dorme mais de 20 horas. Tem também um ratinho lá do deserto, dorme mais de 20 horas. Tem o bicho preguiça, que dorme também por aí umas 20 horas por dia. Nós não precisamos, tá? Dormir tanto. Inclusive, uma mocinha que trabalhava no movimento espírita, nos eventos que ela ia, e um dos eventos ela teve a sorte de encontrar Chico Xavier. Aí, como ela não gostava de perder tempo, foi a primeira pergunta que ela fez a Chico. Chico, quantas horas a gente deve dormir por dia? Aí ele, depende, minha filha. Até os 40 anos, 6 horas. Tá bom demais, 6 horas. Mas, se você já passou dos 40, 4 horinhas tá bom. Aí as pessoas ficaram assustadas. Meu Deus, 4 horas. Ele ainda disse muito, né? Que ele dormia 2, 3. 4 horas. Aí ele... gente, eu acho que vocês concordam comigo, Chico Xavier. Acho que vocês concordam comigo. Dormir mais de 6 horas por dia, isso é animalesco. E realmente, os animais precisam, né? Dormir mais de 6 horas. Gente, tá? Isso é animalesco. Tem pessoas aí que estão correndo atrás do sono. Estão até tomando medicamento para dormir. Não. É o sono que tem que vir atrás da gente. É ele que tem que vir atrás da gente, não é a gente que tem que ir atrás do sono. Então, trabalhe de tal forma, para quando chegar ao final do dia, o sono lhe procurar. Aí sim vai ser um sono reparador para o seu físico e para a sua mente. O próprio Chico Xavier ele diz, a questão mais aflitiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido. Em outro momento ele diz, a questão mais aflitiva para nós encarnados é no momento da morte, que é um corre-corre. Meu Deus, e agora? Parece que meu tempo acabou. Por que eu fiz o que fiz? Por que eu não fiz o que deveria ter feito? Aí aquele corre-corre, quer pedir perdão às pessoas, quer fazer alguma coisa e não dá mais. Quando a gente está vivo, o momento mais aflitivo é esse, é no momento da morte. Então, o próprio Chico, o André Luiz, através do Chico, ele diz, se possível, acho que eu já dei essa palestra aqui, o título é esse, se possível, ainda hoje. Se possível, ainda hoje, peça perdão, se possível, ainda hoje, faça alguma coisa, né? Não deixa para amanhã. Um tipo comum de verdadeira infelicidade, nos diz André Luiz, no livro Sinal Verde, é dispor de tempo para acreditar-se infeliz. Isso é um tipo muito comum de verdadeira infelicidade. Pessoas que desperdiçam o tempo que Deus deu para ficar imaginando infelicidade. Meu Deus, eu sou infeliz. Não. Nos diz Benjamin Disraeli, ação nem sempre traz a felicidade, mas não existe felicidade sem ação. Então, quem está parado esperando ser feliz e não busca, não vai chegar a nada. Buscai e acharei. Bate a porta e ela vai se abrir, nos disse Jesus. Tá? Aí eu trago aqui uma música de Renato Russo, sou muito fã dele. Ele vai nos dizer que nem tudo está perdido, né? Porque eu acho que muitos aqui já devem estar meio que deprimidos. Meu Deus do céu, eu trouxe Chico Xavier, trouxe o Papa Francisco, trouxe Allan Kardec. Eu estou me sentindo nada. Não, pessoal, calma. Nós temos tempo para fazer tudo o que eles fizeram e muito mais. Até o próprio Jesus disse, tudo o que eu fiz e faço, vocês podem fazer e muito mais. O Papa Francisco saiu de onde? Daqui da Argentina. Era um jovem comum, tinha uma vida comum e se tornou Papa. Tá? Francisco de Assis era um jovem comum, ia para as festas, namorava, foi para a guerra, se transformou no final de sua vida, do meio para o final, né, em Francisco de Assis. Quem mais a gente pode trazer aqui? Maria Madalena, tá? Também são seres que evoluíram bastante. A gente também pode evoluir, basta a gente querer.
mas não que a gente tenha a pretensão de ser como eles. Se der para ser, bacana. Então, na música Tempo Perdido, o Renato Russo vai dizer, todos os dias, não vou cantar, viu, pessoal, para vocês não correrem. Todos os dias, quando acordo, não tenho mais o tempo que passou. Isso ele disse na década de 80. Todos os dias, quando acordo, amanhã, quando a gente acordar, não temos mais o tempo que passou. Quando você entra no rio e sai e tenta voltar, nem você é o mesmo, nem o rio também é o mesmo. Aí ele diz, mas temos muito tempo, temos todo o tempo do mundo, nós temos a eternidade. Mas já dizia o filósofo José Desidério, meu pai, querido meu pai, não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje, como diz, né, o sergipano, não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje, tá? Então, se você pode fazer algo hoje, vamos fazer logo hoje. E ele continua, todos os dias, quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas temos muito tempo, temos todo o tempo do mundo, todos os dias, antes de dormir, lembro, esqueço como foi o dia, sempre em frente, não temos tempo a perder, disse Renato Russo, sempre em frente, não temos tempo a perder. Diz o Chico, todos os dias eu caio, todos os dias eu me levanto. Problema todo mundo tem. Caiu, levanta-te e anda. Essa mensagem de André Luiz. Observe quanto serviço dá para efetuar em meia hora. Quantas coisas dá para fazer em meia hora? Dá para assistir um trechinho de uma palestra, né? Dá para ler algumas páginas de livro antes de dormir. O Santo Agostinho ele fazia isso, ele tirava mais ou menos meia hora antes de dormir e refletia sobre o que ele fez no dia, meia hora. Então, o André Luiz vai dizer que existem várias formas de a gente fazer várias coisas em apenas meia hora. Uma delas é exercício, que eu defendo bastante, o exercício físico. Em meia hora. Meus treinos é de 15, 20 minutos, nunca treino mais do que meia hora. Tá? Aí eu trago aqui Nil Marino, alguém já ouviu falar nesse menino aí que está de cabeça para baixo? Nil Marino. Ele ficou muito famoso quando postou, já vou dizer aqui, né? Ele já tem mais de 60, viu, pessoal? Tem essa postagem que ele fez no Instagram. Era um Instagram um pouco movimentado, aí ele postou, porque ele ficava indignado que todo lugar que ele ia estacionar o carro era uma briga, né? O pessoal, aí não é lugar de estacionar, não, aí é de idoso. Aí ele, meu amigo, eu sou idoso. Meu amigo, eu sou idoso. E a pessoa, cadê o cartão? Aí ele postou um vídeo. Esse vídeo foi parar na Globo, ele hoje é modelo, é um personal trainer. Então, hoje ele é modelo, está sempre lá na Globo. Tá? E aqui a gente vê, adivinha quantos anos ele tem? Está ali, de cabeça para baixo. Muitos de nós não dá para ficar ali nem em pé, né? Até em pé, a gente desequilibra e cai. Ele tem 61 anos, pessoal. 61 anos. Sem nenhum problema de saúde. Faz os exames frequentemente, não tem nada. Ele fala lá no Instagram dele, todos os dias eu olho, é minha inspiração. Eu tenho 52, quero chegar aos 61 assim também. Ele não toma nenhum medicamento. Pressão boa, colesterol bom, glicemia boa, 61 anos. Por quê? Ele faz exercício físico, previne doenças. Todo mundo que faz exercício vai morrer. Já me falaram, eu vejo o pessoal aí na academia se matando, vai morrer. Claro, vai morrer também. Mas a diferença está na qualidade de vida. Muitos com 60 anos não podem nem mais hoje visitar uma praia. Não dá porque o joelho tem artrose, tem artrite, tem sinusite, renite, gastrite, bronquite, tendinite, bucite. Com 50 anos, ele com 61 vai à praia, fica lá brincando, tá vendo? De cabeça para baixo. Quando eu abri a primeira academia na Bahia, foi em 97, quando as pessoas passavam para treinar, poxa, o pessoal ali dizendo, você não tem emprego, não tem outra coisa para fazer, não. Quem ia para a academia, isso há 30, 40 anos, era desempregado, não tem o que fazer. Hoje não, está todo mundo indo, porque todo mundo quer viver, não viver muito, viver bem. Ele pode morrer amanhã, com 60 anos. Quem viveu mais? Ele com 60 ou um com 80, que só é na cadeira de roda e no hospital, todo dia, nas filas do hospital. Então, às vezes, quem vive menos, vive mais. E quem vive mais, vive menos. Vocês entenderam, né? Quem vive menos, vive mais. Quem vive mais, vive menos. Tá? O Pedro Bial, ele vai dizer, não existe falta de tempo, existe falta de interesse. Porque quando a gente quer mesmo, a madrugada vira dia, a quarta vira sábado, e um momento vira uma oportunidade. Então, quando alguém encontra as pessoas na rua, eu não estou indo para a academia porque não tenho tempo, aí eu, meu Deus do céu, não tem tempo para cuidar da saúde.
vai ter que ter tempo depois para cuidar da doença. Aí a vida é feita de escolha, né? Uma certa vez, Chico Xavier, depois que ele se aposentou, continuou trabalhando, claro, é a coisa que ele mais gostava de fazer, trabalhar, servir. Ele continuou trabalhando e, nos seus trabalhos, ele fazia muitas visitas. E uma das visitas que ele fazia era uma família de 2 pessoas, a mãe e o filho, que morava num barraquinho bem simples, na beira de uma mata. Então, o rapaz ele tinha algumas deficiências, algumas limitações, tanto física como mental também. E a mãe também só vivia doente. Chico Xavier, sabendo disso, fazia as visitas diariamente. Ia lá, dar banho no rapaz, ajudar a alimentá-lo, limpar o cômodo que o rapaz vivia. E onde Chico Xavier ia uma comitiva, né? Chico Xavier é como um político, um presidente, um governador. Onde vai uma comitiva. E ele também, Chico Xavier, nunca andava só, tá? Essas pessoas importantes nunca andam só, né? Então, onde ele ia muita gente, e uma dessas pessoas era um médico. Aí o médico sempre ia com Chico Xavier e ficava observando aquele rapaz com aquela deficiência, né, uma doença inata, né, e ia acompanhar ele para toda a vida, não tinha mais como ele se reabilitar. E aí, um certo dia, ele chamou Chico no cantinho. Chico, faz favor, nem mesmo nesse caso aí, nem mesmo nesse caso, seria perdoável uma eutanásia? Para quem não sabe, eutanásia é um ato de você abreviar a vida de alguém que está em sofrimento, que está com uma doença incurável, né, uma doença terminal. Então, é uma pessoa que não vai se reabilitar mais nunca. Ela está ali viva por causa de aparelhos. Então, eutanásia tem algumas outras formas, mas uma você desliga o aparelho, abrevia a vida da pessoa. Então, o médico fez essa pergunta. Nem mesmo nesse caso seria perdoável, sugerido aí uma eutanásia? E o que Chico diz? Não, meu filho, nunca, jamais. Você sabe quem foi essa pessoa aí, esse rapazinho? Na última encarnação dele, ele foi alguém muito poderoso. Ele era muito poderoso e usou todo o seu poder para maltratar pessoas, né, para torturar pessoas. E, através das suas torturas, ele matou muita gente, esse rapaz. Ele matou muita gente na última encarnação. E todos aqueles que ele tirou a vida, o atormentaram durante a vida dele. Eles encarnaram, mas continuaram obsediando ele. E esperando ele desencarnar para poder continuar. Então, quando ele desencarnou, que foi para o plano espiritual, que todos desencarnam, esses que estão promovendo guerras nesse momento, um dia vão desencarnar, e os seus credores estarão por lá, né? Eles vão ter que acertar contas. Foi o que aconteceu com esse rapaz. Então, quando ele desencarnou, já tinha uma multidão lá de todos aqueles que ele torturava esperando. Quando ele desencarnou, começaram a torturar ele. Torturaram por anos e anos, disse Chico Xavier ao médico. Então, ele foi torturado por muitos anos. Tá? Então, ele hoje está nessa condição, isso é bom para ele. Isso é um benefício para ele, porque é a única forma que a espiritualidade viu de tentar esconder ele dos seus agressores. Então, muitos que estão lá, né, que estão lá esperando ele voltar, daqui a um tempo vão reencarnar, daqui a um tempo vão perdoá-lo. Então, ele deve ficar aí por esse tempo. Se fizer uma eutanásia, é devolver ele à mão daqueles agressores. Aí o médico pensou, realmente, faz sentido. Sim, e os crimes que ele cometeu, como ficarão? E aí Chico deu essa resposta, Deus usa o tempo, não a violência, diz Humberto de Campos. Neste caso, Deus usa o tempo, não a violência. O tempo por quê? Porque com o tempo, como ele disse, muitos vão reencarnar, com o tempo muitos vão perdoar, com o tempo esse que era o agressor, ele vai ver que toda aquela provação que ele está passando não vale a pena, aí ele vai mudar de ideia, vai começar a fazer o bem, e quando a gente pratica um ato de bondade, apaga a multidão de pecados. Tá? Aqui eu trago 4 dicas de como aproveitar o tempo, para a gente finalizar o estudo de hoje. Eu coloquei lá na inteligência artificial 4 dicas para aproveitar melhor o tempo. A primeira dica, cuidar da saúde. Você quer aproveitar ao máximo o seu tempo? Cuide de sua saúde, porque sem saúde a gente nem levanta da cama. Eu tenho 52 anos, como eu falei, vou completar agora 52 anos, eu nunca fiquei um dia sem trabalhar. Trabalhei mais de 10 anos, CLT, nunca dei um atestado, nunca fiquei um dia sem trabalhar. Atendo há mais de 9 anos, nunca desmarquei um paciente.
trabalhei mais de 15 anos como professor de lutas, nunca faltei uma aula. Então você produz mais. Você cuidando da sua saúde, você vai viver mais. Tá? Lembra do nem sempre quem vive muito vive mais? Muitas vezes você vai viver poucos anos de vida, mas você viveu mais, porque você tinha qualidade de vida, enquanto outros que estão vivendo 70, 80 anos passam mais tempo no hospital, fazendo consultas médicas, e por aí vai. Organize o seu tempo. Eu assisto muito filmes, séries americanas, e tem, claro, eles não são perfeitos, como também nós não somos, né? Então eu acho eles um pouco arrogantes, prepotentes, tá? Mas eles têm algo assim em comum que é muito bacana. Eles são organizados. Não é à toa que ainda é, por enquanto, né, a nação mais rica do planeta, porque eles são organizados. Então, nesses filmes, nessas séries que eu assisti, eu não lembro mais qual, tinha um ator lá que ele tinha um quadro bem grande na parede, e aí quando ele acordava às 5 horas da manhã, que isso é comum também, entre essas pessoas, eles acordam mais cedo e dormem mais tarde, para quê? Para aproveitar o máximo de tempo. Então ele acordava, já tinha lá no quadro, segunda-feira, 5 da manhã, vou fazer minha oração, 5h30, vou fazer exercício, 6 horas, vou levar o cachorro para passear, 7 horas, vou levar meu filho no colégio, 8 horas, vou estar no trabalho, 9 horas, tenho que estar numa reunião, tinha tudo esquematizado. Tudo esquematizado. Aí depois disso, que antes não era assim, né, eu acordava, oh, meu Deus, hoje eu tenho que ir ao shopping, tenho que ir ao dentista, tenho que ir ao médico, e aí finalizava o dia, meu Deus do céu, esqueci de ir em tal lugar, esqueci de pagar um boleto, e esquecer de pagar boleto é problema, né? No outro dia é juros. Hoje não, quando eu acordo, eu já tenho tudo esquematizado no meu bloco de nota, no meu celular, tudo que eu vou fazer no dia, o boleto que eu tenho que pagar, para não atrasar. Tá? Então, organize-se. Aproveita o tempo livre, então vamos aproveitar nosso tempo livre para estar com a família, para ver o pôr do sol, né? Diz aquela música Epitáfio, né? do Titãs. Queria ter amado mais, queria ter visto o sol nascer, o sol se pôr. Então vamos aproveitar o nosso tempo livre para ver um sol ali na orlinha. Todo mundo aqui já foi na orlinha pôr do sol? Que bacana, né? Aquele pôr do sol. Então vamos aproveitar esse tempo. Porque senão, quando chega naquele momento do desencarne, meu Deus do céu, como é que pode? Moro em Aracaju, nunca fui ver o sol se pôr, tá? Não dei atenção adequada a meus filhos, não fiz isso, não fiz aquilo. Então, vamos aproveitar esse tempo livre para fazer essas coisas, que também são muito importantes. Planejar o futuro, isso é muito, muito importante. Pessoas de sucesso, o que elas têm muito em comum, elas são planejadas. Não só o que elas vão fazer hoje e amanhã, mas o que elas vão fazer o mês que vem, o ano que vem. Por isso que são prósperas. O Buda já dizia, o homem é aquilo que pensa. Se você pensa para frente, pensa no que você vai querer o ano que vem. O ano que vem eu quero abrir uma empresa. Aí ela vem e aparece. O André Luiz já disse, o que você quer fazer? Não se preocupa. Os recursos chegarão até você. Então, muitas vezes a gente vai abrir uma empresa, não tem nada, olha para a conta, meu Deus, não tem, vou abrir uma empresa de tantos mil. E daqui a pouco os recursos começam a chegar. Então, pessoas de sucesso, elas têm todo o planejamento. O que eu vou fazer o mês que vem? O mês que vem eu vou fazer uma viagem. O que eu vou fazer no mês seguinte? Então, planeja o seu futuro. Isso faz toda a diferença. E, para levar para casa, de reflexão, eu trago aqui esta imagem de inteligência artificial e essa mensagem de Chico. Querem ver primeiro o quê? A imagem ou a mensagem? Vamos para a imagem, né, pessoal? Quantas coisas podemos aprender com essa imagem? Aqui a gente vê uma semente germinando, aí vai crescendo, crescendo, e pode se transformar em uma árvore. Daqui a pouco vai estar produzindo frutos, mas daqui a pouco vai morrer, como tudo. Então, tudo tem seu tempo de nascer, crescer, produzir algo e morrer. E aí vem a mensagem de Chico Xavier. Deus nos concede, a cada dia, uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocamos nela ocorre por nossa conta. Deus nos concede a cada dia, a todos nós, Deus nos deu hoje, um dia, e vai nos dar amanhã. Ou a gente encarnado ou não, nós teremos mais um dia amanhã, um dia depois, e depois que a gente nasce, a gente não morre mais, né? A gente já sabe disso. Então, Deus nos concede a cada dia uma página de vida no livro do tempo. Então, o tempo é o livro. O que a gente coloca em cada página é por nossa conta. O que colocamos ontem? Não deixamos a página em branco, não, né? Vamos colocar alguma coisa.
Eu, quando não tenho muita coisa para fazer, meu Deus, hoje eu não vou fazer nada assim de bom, não tem nenhum... Aí eu chego no elevador, hoje mesmo, cheguei no elevador, eu vi que uma pessoa vinha longe ainda, eu fiquei lá, segurando a porta do elevador. Eu falei, não, eu tenho que fazer pelo menos uma boa ação hoje, né? Então não tem um dia que a gente não possa fazer uma boa ação, não tem um dia. Aí está terminando um dia, eu falei, meu Deus, não fiz nada de tão interessante hoje. Aí eu seguro a porta do elevador, que a gente anda tão com pressa, né? Aqui ninguém faz isso não, pessoal. Quando vocês entram no elevador que vem um vizinho chegando, aperta para fechar logo a porta. Ninguém faz isso não, né? Graças a Deus, nós espíritas. Eu já fiz muito isso. Fecha logo, deixa aí, porque senão vai demorar. Aí a boa ação hoje, eu fiquei lá, segurando a porta, e a vizinha vinha lá longe, eu segurando. Aí quando ela viu assim que viu chegar, acho que ela nem acreditou, né? Que é uma coisa tão difícil de se ver hoje. Está todo mundo no corre-corre. Então, todos os dias dá para a gente fazer uma boa ação, ajudar alguém a atravessar uma rua, ou pelo menos uma oração para alguém que está passando por alguma necessidade. Bom, então, a gente aprendeu no estudo de hoje que o tempo ele é democrático. O tempo que eu tenho, vocês têm também. E cabe a cada um de nós aproveitar o tempo da nossa maneira, sabendo que tudo tem consequência. Tá? Se você aproveitar o tempo para fazer alguma coisa, nos diz Chico Xavier, o tempo aproveitará você para fazer maravilhas. Se você aproveitar o tempo para fazer alguma coisa, o tempo vai aproveitar você para realizar maravilhas. Mas, se não vão sair daqui tristes, pelo amor de Deus, não quero ser responsável pela tristeza de ninguém, tá? Se não deu até agora, depois dos 30 anos, depois dos 40, acho que ninguém aqui tem mais de 50, não, acho que eu sou mais velho, né? Se já passou dos 50, dos 60, dos 70, não se preocupe, pessoal, não se preocupe, não vão sair daqui tristes, chateados, tá? Nos diz Chico Xavier, a gente não pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas a gente pode começar hoje, na condição que estamos, e fazer um novo fim. Que tenhamos todos uma noite de muita paz e um amanhecer feliz de muita paz e muita luz.